Boa tarde, seja bem-vindo ao Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Câmeras flagram furto em farmácia em Cachoeiro. Secretaria da Saúde autoriza o uso de telemedicina nas unidades básicas de saúde. Polícia Civil investiga homicídio de mulher em Cachoeiro. E quadrilha presa furtando a agência da Receita Estadual pode estar envolvida em outros furtos a comércios em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade falando de violência. A Polícia Civil segue investigando o assassinato de uma mulher ocorrido no final de semana em Cachoeiro. A suspeita é de crime de feminicídio. Cristiane Cardoso Ferreira, de 35 anos, foi encontrada morta em sua residência na rua Ana Maria Amaral, na tarde deste domingo. O corpo de Cristiane foi encontrado por volta de 2 horas da tarde no sofá em sua residência, com vários hematomas pelo corpo e também tinha uma perfuração provocada por arma de fogo. No bairro, que já é conhecido por causa da violência e intenso tráfico de drogas, ninguém quis falar com nossa equipe. A suspeita é que Cristiane tenha sido morta durante a madrugada. A perfuração por arma de fogo foi ao lado do ouvido direito. A arma não foi encontrada pela polícia. A suspeita é de feminicídio. O namorado da vítima, que não teve seu nome divulgado, não foi localizado pela polícia. Cristiane deixa 2 filhos. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia em relação a este crime, onde uma mulher foi torturada e executada com um tiro na cabeça, diz que denúncia 181. A princípio, a polícia trabalha nesse caso como feminicídio, mas você pode ajudar e deve participar aí das ações da Polícia Civil aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E por falar em Polícia Civil, acaba de chegar a informação aqui do delegado Felipe Vivas de uma operação da DHPP, também da DIPO e da 7ª Delegacia Regional aqui do município, que cumpriu na manhã de hoje 6 mandados de busca e apreensão domiciliar em relação a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, isso nos bairros Bela Vista, São Luís Gonzaga e também no bairro Aeroporto. Foram apreendidas drogas e armas nessa ação. Vamos trazer os detalhes na próxima edição. E a Secretaria de Saúde autorizou o uso da telemedicina aqui no estado. Por enquanto, o sistema só pode ser usado na modalidade de teleinterconsulta para atendimentos ambulatoriais, ou seja, não vale ainda para atendimentos de urgência e emergência. 2 anos de pandemia foram o suficiente para adaptar as cidades a vários modelos tecnológicos em todos os setores. E na área médica não foi diferente. A telemedicina, que já havia sido implantada por planos de saúde durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, na última semana foi autorizada pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo e já pode ser executada na modalidade de teleinterconsulta. Então, a partir da publicação da portaria feita pelo secretário de Estado da Saúde, passa a ter autorização todos os nossos prestadores de serviço, sejam da rede própria ou da rede contratada, a utilizarem a ferramenta da teleconsulta para o atendimento dos pacientes, especialmente nas consultas especializadas de maior dificuldade de acesso, como neurologia, neuropediatria, hematologia, reumatologia, entre outros. Com a teleinterconsulta, vai ser possível reduzir o tempo de espera e facilitar a rotina dos pacientes, principalmente aqueles que moram no interior do estado. Então, isso é o que a gente acha que vai mais facilitar, garantir o acesso, diminuir, os riscos decorrentes do transporte de pacientes, as despesas com o transporte sanitário e, obviamente, o desconforto do paciente tem que fazer uma viagem, muitas vezes de 300, 400 quilômetros para fazer uma consulta. Então, o paciente que está num município do interior, como, por exemplo, Ponto Belo, ele pode, de lá, numa chamada de vídeo, numa estrutura montada pelo município, fazer essa consulta com o especialista sem a necessidade da viagem aqui para Vitória.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, um dos hospitais que já trabalha com a modalidade é o IMABA, em Vila Velha. O paciente é atendido primeiramente de forma presencial por um médico de atenção primária, que identifica se há necessidade ou não que ele seja encaminhado a um especialista. Caso o encaminhamento seja necessário, uma outra consulta é agendada, mas ao invés de ir até o especialista, o paciente retorna ao consultório do médico. Juntos, os dois conversam por chamada de vídeo com o médico especialista. A ideia, segundo a CESA, é que as cidades criem estruturas para a realização de videochamadas, o que depende de um computador com câmera e de uma plataforma para transmissão, além da internet. O que a gente espera é que a estrutura seja montada no âmbito dos municípios. Então, o município vai ter um consultório com a estrutura montada e ele, na companhia do médico que encaminhou para o especialista, vai fazer essa chamada de vídeo para o especialista e esse atendimento vai acontecer na modalidade que a gente chama de interconsulta, quando você tem um paciente, junto com o paciente, um médico e do outro lado da tela, na tela chamada, o médico especialista fazendo aquele atendimento com aquele paciente. As receitas médicas serão encaminhadas ao paciente de forma online. Por meio de um sistema, o médico também poderá solicitar os exames necessários. A gente já tem um sistema, né, de regulação que permite a vinculação direta do médico solicitante com o médico especialista. Então, os exames já podem ser solicitados nesse componente. As receitas médicas, elas podem ser feitas utilizando o site do Conselho Federal de Medicina. Basta o médico fazer uma assinatura digital e ele pode utilizar essa ferramenta para fazer as prescrições e essas prescrições já são aceitas no nosso serviço de saúde com o código de QR Code para que seja feita a dispensação do medicamento. E depois do intervalo, quadrilha é presa após furto em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, 28 99946 1607. Deixa eu mandar um alô lá para o seu Bino, no bairro São Geraldo, aqui em Cachoeiro, sempre ligado na nossa programação. Ele que recebeu a nossa equipe de jornalismo nessa manhã. Um abraço, seu Bino, obrigado aí pela sua audiência. E a Polícia Civil quer saber se a quadrilha presa no final de semana, furtando a agência da Receita Federal, está envolvida em outros furtos no comércio da cidade. A polícia foi comunicada da invasão ao prédio da Receita Estadual no centro da cidade pelo controlador do sistema de vídeo monitoramento da agência. A polícia chegou aqui ao centro da cidade e fez um cerco em volta do prédio da Receita Federal. Foi aí que perceberam que o suspeito ainda estava dentro da agência. Metade da guarnição entrou e começou a revistar as salas. Foi aí que viu que o suspeito tentou fugir pela janela. Ele escorregou e acabou caindo dentro do rio que passa atrás da agência da Receita Federal. A polícia foi atrás, chegando lá se deparou com mais 3 homens carregando o suspeito que estava ferido na cabeça depois da queda. Bem, eles até tentaram enganar a polícia dizendo que estariam no local para pescar, mas a polícia, em posse das imagens de uma câmera de segurança, viu quando um dos suspeitos escala o prédio pela beira do rio. E foi aí então que os suspeitos finalmente confessaram que eles ficariam na beira do rio esperando quando outro rapaz que estava dentro do prédio da agência jogaria os pertences pela janela. Segundo a polícia, há denúncias de que o bando esteja envolvido em diversos furtos a lojas da cidade. Os 4 foram presos e levados para a 7ª Delegacia Regional. Antes, o suspeito de invadir a agência precisou ser atendido na unidade de pronto atendimento do Mar Brasa, devido a um corte sofrido na cabeça durante a queda. Situação na região central de Cachoeiro está bem complicada. Lá também, um homem foi flagrado furtando uma farmácia na segunda-feira, em pleno feriado. No vídeo é possível ver quando um dos criminosos tenta abrir a porta, mas a passagem é estreita. Nessa outra imagem, um dos criminosos consegue acesso, entra no estabelecimento, pega uma caixa com mercadorias que está na prateleira e passa por debaixo da porta. Volta e pega mais uma caixa. A polícia investiga o caso e que possivelmente os suspeitos façam parte de uma quadrilha e que tenham ligação também com os homens detidos no final de semana na tentativa de furto à Receita Federal. Casos como esse
e o anterior que acabamos de exibir aqui viraram rotina aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Pensando em reduzir, preocupado com essa situação, a Polícia Militar deu início ontem à Operação Saturação. Tem reforço de policiais, tanto no bairro Guandu quanto no centro da cidade, são bairros da região central, com viaturas e mais policiais, ao menos 15 policiais a mais. Esse reforço acontece das 4 horas da tarde até as 2 horas da madrugada. São muitos os casos, coisas que acontecem, ocorrências rotineiras. Todos os dias, praticamente, um comércio acaba sendo arrombado e furtado na região central. Não está nada fácil ser comerciante no centro da cidade e as reclamações são constantes, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. A gente vê muita atuação por parte da Guarda Municipal, são muitas prisões, muitas apreensões e a maioria desses crimes estão ligados diretamente, está ligado diretamente ao tráfico de entorpecentes. Só que essa operação, Operação Saturação, só vai até o dia 30. No meu ponto de vista, errado, deveria ser permanente essa fiscalização, essa operação reforçando a segurança na região central e também em outros bairros. E com a falta de abastecimento de combustível, já tem postos cobrando quase R$ 8,00 no litro da gasolina aqui no estado. Segundo o Sindipostos, o problema está ligado à crise de fornecimento internacional e à falta de estrutura de armazenamento. Este representante comercial afirma que nos últimos dias passou aperto para abastecer. Na cidade de Castelo, não consegui botar gasolina e acabei colocando álcool. Só para chegar em Cachoeiro, lá eu consegui a gasolina. E esse aperto não tem sido exclusividade só para o seu José Eduardo, não. O Espírito Santo vive a sua pior escassez de combustíveis. É o que afirma o representante do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo. Nós tivemos outros tempos de falta de produtos, mas foram por problemas externos ao setor de combustível, tipo greve de caminhoneiros, mas da escassez de produto na Petrobras, hoje é uma das piores crises da história do estado. O diretor do Sindipostos destaca os fatores que contribuíram para a escassez. Tudo começou com os navios que não conseguem atracar aqui no estado devido ao mau tempo, a nossa logística portuária e a nossa logística de armazenamento não atende mais a demanda do estado, então a gente fica dependente de um bom tempo para o navio atracar. Se o navio não atraca, automaticamente falta combustível. Falta combustível, o posto desabastece e isso vai virando uma sequência, A crise do desabastecimento tem se acentuado cada vez mais. Aqui neste posto, localizado em Campo Grande, estas bombas chegaram a ficar sem combustíveis por 3 dias. Mas como driblar toda essa crise? Tanto as distribuidoras, que eu queria também frisar que os postos não são responsáveis pela distribuição de combustível, isso é responsabilidade da Petrobras e das distribuidoras. Nós recebemos o combustível e revendemos, mas tanto nós quanto eles, para não deixar a população desguarnecida, estamos buscando rodoviário, de forma rodoviária. No Rio, em Betim, já tem consumidor, já tem revendedor indo buscar em Itabuna, da Bahia. Os postos mais impactados são os de bandeira branca, ou seja, aqueles que não possuem convênios e compram gasolina de diferentes distribuidoras. Rogério explica que toda essa situação tem sido gerada em função de 2 fatores: a crise de fornecimento internacional e a estrutura de armazenamento. O nosso armazenamento não comporta mais a demanda do estado do Espírito Santo. Ainda de acordo com ele, o fator climático também é determinante para que o combustível possa chegar às bombas. Nossa maior base fica dentro do Porto de Tubarão. É um porto de alto mar e que a descarga de combustível é uma coisa muito difícil, porque se o mar não estiver muito calmo, você não pode descarregar. Exatamente porque tem risco de explosão, tem risco de faísca. Então, o navio atracou, descarregou diesel, o mesmo navio, diesel S10 e diesel S500, porém, na hora de descarregar a gasolina, ele teve que desatracar porque o mar voltou a balançar.
Com a falta de gasolina, alguns postos fizeram reajustes de até 20 centavos. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina em Vitória é de R$ 7,25 por litro. Mas em alguns postos, ela está sendo vendida a R$ 7,59 o litro. É impressionante o preço, o disparato, né? Essa disparidade em relação à Cachoeira de Itapemirim. Você viu na reportagem, na Grande Vitória, 1 litro de gasolina, o preço médio, R$ 7,25. Eles estão tendo o mesmo problema que Cachoeiro, só que eles estão indo buscar no Rio de Janeiro. Cachoeiro também busca no Rio de Janeiro, o sul do estado também busca no Rio de Janeiro. Vitória é muito mais longe do que Cachoeiro ao estado do Rio de Janeiro. E lá a gasolina é mais barata. Aqui o preço chega a quase R$ 8,00. Eu estive no final de semana em Vargem Alta e tem uma diferença de 20 centavos. É mais longe, né, Vargem Alta, do Rio de Janeiro do que Cachoeiro ao Rio. Lá é 20 centavos mais barato. Tem que ter uma explicação plausível para esse absurdo, esse valor exagerado aqui numa das maiores, a maior cidade no caso aqui do sul do Espírito Santo, uma das maiores do Espírito Santo, onde sempre quem paga a conta pesada é o consumidor. E a seguir, EDP apura morte de eletricista em Cachoeiro. A gente volta já. De volta agora para falar de tragédia. A EDP apura a morte de um eletricista durante a manutenção da rede elétrica da concessionária aqui em Cachoeiro. Charles Souza foi eletrocutado durante o serviço que era realizado no bairro Baiminas, nessa rua em frente ao pronto atendimento Paulo Pereira Gomes, onde faziam a substituição de postes. Um outro funcionário também ficou ferido e foi levado em estado grave para o hospital. Segundo familiares, Charles era profissional com mais de 20 anos de experiência. Segundo os moradores que não quiseram gravar a entrevista, ouviu-se um estrondo muito forte por volta das 7 horas da noite. Minutos depois, boa parte da região central e bairros ao redor aqui do Baiminas ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Parte de bairros e principais ruas de acesso ao centro ficaram sem o fornecimento de energia elétrica, que voltou por volta das 9 da noite. Segundo a EDP, o funcionário era contratado por uma das empresas terceirizadas da companhia. A empresa investiga as causas e, em nota, lamentou a morte do profissional. Esse caso tem que ser muito bem apurado. Se a rede estava desligada, como pode? 2 trabalhadores profissionais, esse que perdeu a vida, esse rapaz, 20 anos de experiência, como pode esses 2 rapazes levar uma descarga elétrica? Então, tem que ser bem apurado para que se traga a clareza do que de fato aconteceu. E os casos de dengue cresceram 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Só nesse ano já são mais de 4.000 casos da doença. Mais de 4.000 casos de dengue já foram registrados somente este ano aqui no Espírito Santo. É o que afirma a Secretaria de Saúde do Estado. O chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental fala sobre a que se deve o aumento nos casos. Esse aumento nos casos de dengue, a gente acredita que seja muito pela questão climática, né? Temos ainda temperaturas elevadas, né? Tivemos chuva, isso favorece o vetor e favorece o acontecimento da doença, né? E um outro fator é que as pessoas voltaram a procurar o serviço de saúde, mesmo com sintomas mais leves, né, de dengue, né, devido a gente ter uma melhora, né, na questão da Covid-19. Ainda de acordo com ele, os casos aumentaram em 6% comparado ao mesmo período do ano passado. A gente tem um número aproximado, a gente tem nesse momento, na verdade, apenas 6% mais casos do que tínhamos no mesmo período do ano de 2021. Então, assim, a gente tem um aumento, mas nada fora, né, muito do que a gente teve no ano de 2021. A Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, alerta para o aumento nos números de casos de dengue aqui no Espírito Santo e destaca a importância da população estar atenta aos primeiros sinais da doença. A população deve ficar atenta aos sintomas mais leves, né, como febre alta, dor de cabeça, dor no corpo. Esses são os principais sintomas da dengue, inclusive se confundiam muito com sintomas, né, de Covid-19, né, mas a população deve ficar mais atenta
atenta ainda, né, aos sinais de agravamento da doença, que são dores abdominais, né, náusea, esses são os principais sintomas de agravamento da doença. Somente este ano foram registrados 4.620 casos de dengue no estado. Os dados podem ser conferidos todas as quintas-feiras no site da SESA, por meio de um boletim eletrônico. A população pode acompanhar através do site da Secretaria Estadual de Saúde. Lá a gente tem os números, né, das arboviroses, tanto de dengue quanto de zika e de chikungunya, né, semanalmente, né, e a população pode saber como é que a doença está avançando semana após semana. Em relação à zika, foram registrados 248 casos. Já a chikungunya, são 983 casos. Roberto destaca a importância de procurar o atendimento médico, mesmo com sintomas leves. A gente recomenda que a população procure o serviço de saúde, mesmo com sintomas leves, para o acompanhamento, né, para fazer um acompanhamento de hematócrito, enfim, vários acompanhamentos que são feitos pelos profissionais de saúde. A população deve procurar o serviço de saúde, mesmo com sintomas leves. E termina nesta sexta-feira o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Kessia Neto traz mais detalhes para a gente. Março e abril são os meses de prestar conta com o leão. E desde o início aí dessa prestação de contas, lá no dia 7 de março, até o momento, somente 107 mil capixabas fizeram essa prestação de contas. Mas e aí, gente? A prestação vai até o dia 29 de abril. É importante sempre ficar atento com relação à data. Mas se eu perder esse prazo, o que acontece? Quem tem que declarar? Nós vamos conversar agora com o contador, o Erley Valentim, que vai explicar um pouquinho para a gente, né, a respeito aí destes critérios para a declaração do imposto de renda. Agora explica para a gente, quem tem que declarar o imposto de renda? Bom, existe uma tabelinha com vários elementos que indicam quem são os brasileiros que estão obrigados a declarar imposto de renda. Principalmente, aqueles mais comuns são quem teve rendimento tributável, aquele rendimento do trabalho, do aluguel, em valor superior a R$ 28.560 aproximadamente. Quem teve outros rendimentos de aplicação financeira, de recebimento de doação ou outros desse modelo, acima de R$ 40 mil no ano, ou principalmente não, talvez seja assim, o mais complexo que tem acontecido, e a gente tem acompanhado muita gente caindo na malha fina, é quem tenha negociado ativos em bolsa de valores. Não é necessário somente vender, basta comprar. Quem teve patrimônio declarável acima de R$ 300 mil também no ano de 2021 também está obrigado. Agora, para aquele tipo de situação que talvez não seja tão comum na nossa cidade, mas para quem também trabalha no campo e teve rendimento fruto desse trabalho acima de R$ 142.800 no ano, também está obrigado a declarar. E também quem passou a condição de residente no Brasil no último ano, também está obrigado a fazer essa declaração de imposto de renda. Perfeito, Erley. Você até comentou ali, né? Falou da questão da malha fina. Explica para o pessoal em casa, né? Às vezes a pessoa fica, mas o que é cair na malha fina, né? Perfeito. O ato da pessoa cair na malha fina é quando há um cruzamento de dados da Receita Federal com quem diz que te pagou e o que você disse que recebeu. Então, se a empresa fala que pagou 100 mil e você disse que não recebeu nada ou recebeu 80, há um cruzamento de dados e a Receita fala, olha, tem uma pessoa falando uma coisa e outra falando outra. Tem algo fora do comum, do quadrado. Então, isso é um motivo de malha fina. Outros critérios para malha fina são basicamente despesas chamadas deduções. Então, às vezes, há informações fora do quadrado e a Receita Federal pede para que o contribuinte venha esclarecer o que é aquilo. Ela nunca parte do princípio que é algo errado, porém, ela vem e pede explicação em relação ao que foi declarado no imposto de renda do contribuinte. Bem bacana. Nós conversamos, então, com Erley Valentim, ele que é contador, e deu aí dicas, né, para você que precisa prestar conta com o leão e ainda não prestou. É importante nós ficarmos atentos com relação ao prazo que termina no dia 29 de abril e até então não tem expansão dessa data, né? A princípio, não. A gente teve nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, mas esse costume que existia no Brasil muitos anos atrás, ainda bem que ele se encerrou ao longo do tempo. Ou seja, existe o compromisso, o cidadão tem que cumprir. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!